Por favor, meu irmão, abra a sua Bíblia. Minha irmã, abra a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus. Marcos também relata a mesma experiência de Jesus e de igual modo Lucas. Eu quero ler Mateus 4, do verso 1 até o verso 11. Está escrito: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. A igreja pode sentar. Continue com a sua Bíblia aberta nesta passagem da Escritura. Curve a sua cabeça mais uma vez e a gente vai orar, pedindo a orientação do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, para sempre seja exaltado o nome do Senhor. Teu povo aqui está para te adorar como tem feito desde o início do culto. Já ouvimos a tua palavra, já louvamos o teu nome, a igreja orou, enfim, Senhor, apresentamos a nossa vida diante da tua presença. E agora, Senhor, continua falando conosco e usa a tua palavra mais uma vez para ministrar ao nosso coração. E usa-me como instrumento dócil em tuas mãos para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, o Senhor Jesus, depois da experiência sagrada e sublime das bênçãos do Jordão, e aí você lembra o que aconteceu ali no Jordão? Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo veio sobre ele numa forma corpórea de pomba, e o Pai falou: eis aí o meu filho amado. E ali no Jordão a gente contempla a Trindade: o Filho sendo batizado, o Espírito Santo vindo sobre o Senhor Jesus e o Pai falando. Por esta razão, alguns teólogos dizem assim: se alguém deseja
conhecer a Trindade, vá ao Jordão. Portanto, o Senhor Jesus, depois daquela experiência sagrada e sublime das bênçãos do Jordão, foi conduzido ao deserto para ser tentado. De pronto eu quero destacar duas verdades. Logo de início, destaco duas verdades. Primeiro, é que Jesus estava cheio do Espírito Santo para enfrentar o tentador. Ele estava pleno do Santo Espírito. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E se você for para o texto paralelo de Lucas, capítulo 4, verso 1, Lucas nos diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo. Ele estava pleno do Espírito, cheio do Santo Espírito de Deus. Ele se enche do Espírito para enfrentar o tentador. A segunda verdade que eu quero destacar, vejam bem, o deserto na vida de Jesus não foi obra do diabo. O deserto na vida do amado mestre não foi obra do diabo, mas obra do Santo Espírito. Foi obra do Espírito Santo de Deus. Observe, meu querido irmão, o que Mateus nos diz. A seguir, depois do batismo, depois daqueles acontecimentos lá no Jordão, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Portanto, a ida de Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo não foi obra de Satanás, foi ação do Santo Espírito de Deus. Não foi obra do maligno. Lucas, na passagem paralela, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Portanto, a ida de Jesus para o deserto não foi obra do capeta, não foi obra do capiroto, foi obra do Santo Espírito de Deus. Então, meus amados, fica claro que o deserto foi obra do Espírito na vida de Jesus, e ele enfrentou o deserto e enfrentou o diabo cheio do Espírito Santo. Apenas um lembrete: não enfrente o diabo se você não estiver cheio do Espírito. Cuidado. Não enfrente os desertos da vida sem a graça de Deus, sem a presença de Deus, sem o mover do Santo Espírito de Deus. Meus amados, a Bíblia nos diz que durante 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou para enfrentar as agruras do deserto. 40 dias, 40 noites. É o que está escrito no verso 2 do Evangelho escrito por Mateus. Jejum, comunhão íntima com Deus, oração, dependência de Deus, plena intimidade com o Senhor, para enfrentar as agruras do deserto. É claro que você entende que o deserto é lugar de solidão, o deserto é lugar de hostilidade. No deserto, a companhia é hostil.
No deserto a companhia é hostil, pois a habitação lá no deserto é de cobras, escorpiões e outras feras. E ali estava Jesus. Ele estava no deserto. Deserto é lugar de companhia hostil. Mais ainda, no deserto a situação é totalmente hostil. Há cobras, escorpiões e outras feras. Todavia, a ambiência, o ambiente ali é totalmente hostil, porque faz muito calor durante o dia e muito frio durante a noite. O Senhor enfrentou altas temperaturas durante o dia, baixas temperaturas durante a noite. Ambiente hostil. Situação totalmente hostil. E mais ainda, no deserto apareceu um inimigo hostil, a saber, Satanás. O diabo. O diabo que em nenhum momento deu trégua ao bendito Filho de Deus. Durante os 40 dias de jejum, 40 dias de jejum, buscando a Deus, o Senhor foi confrontado pelo diabo. 40 dias de jejum. 40 noites de jejum. 40 noites na presença do Senhor, seu Deus. 40 dias na presença do Senhor, seu Deus. E o diabo, durante esses dias, confrontou a pessoa bendita de Jesus. E o diabo confrontou em 3 diferentes áreas. Primeiro, na área física. O diabo confrontou na área física. O diabo sugeriu que Jesus transformasse pedras em pães para saciar sua fome de um longo jejum. Verso 2 ao verso 3. Está escrito assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, se de fato tu és o Messias, se de fato tu és o Logos eterno, se de fato tu és o Salvador, o eterno Filho de Deus, prova, dá uma prova cabal da tua divindade. Manda que estas pedras se transformem em pães. Meus amados, a fome era uma realidade dramática na vida de Jesus. O texto diz que ele teve fome. Depois de um longo jejum, o texto é claro quando diz que ele teve fome. Portanto, era a realidade vivida por Jesus naquele lugar inóspito, lá no deserto, longe de tudo e de todos, completamente sozinho, tendo apenas uma companhia maravilhosa, a companhia do Pai e a companhia do Espírito Santo, e agora um adversário terrível que diz para ele: tu és filho de Deus?
Tu és o Verbo que se fez carne. Tu és o Logos eterno. Tu és o Salvador. Então, me prova. Transforma estas pedras em pães. Meus amados, Jesus respondeu dizendo que o homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra de Deus. O homem não vive apenas de pão, o homem vive também desculpem, vamos ver se retorna. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. De toda palavra que procede da boca de Deus. Eu gosto muito de uma palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim: Jesus se privou do pão da terra, do pão de trigo, para saborear o pão do céu. Ali no deserto, durante 40 dias e 40 noites, o Senhor estava saboreando o pão do céu, numa intimidade profunda com o seu Deus. Ele saboreou a presença do Pai. Portanto, o ataque de Satanás nesta área física jamais poderia tirar o Senhor Jesus desta visão maravilhosa, a visão da comunhão ou a alegria da presença de Deus em sua vida, de Deus o Pai. Mas o diabo atua em outra área. Ele age na área emocional também. Meus amados, o diabo é matreiro. Ele é astuto. Ora, se ele tentou a Jesus, o Filho de Deus, imagine eu, imagine você. Imagine o povo que chama pelo nome do Senhor. O diabo continua tentando na área física, o diabo continua tentando na área emocional. Então, o diabo, asqueroso como é, tentou produzir em Jesus uma falsa confiança. Atuando na área emocional do Senhor, o texto diz que ele levou o Senhor ao pináculo do templo e o desafiou a se jogar. Inclusive, citando a Escritura. Se jogue daqui. E aí ele cita a Bíblia dizendo o seguinte: atira-te abaixo, se de fato tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Versos 11 e verso 12. Eu ainda cito Hernandes Dias Lopes. Ele diz que o diabo é um mau exegeta. E é verdade. É um péssimo exegeta. É um péssimo estudioso da Bíblia Sagrada. Ele distorce o texto. Ele usa a Bíblia para tentar. Ele usa a Escritura para tentar. Eu lembro de um confronto que eu tive com o diabo, quando fui convidado para ir a uma residência aqui em Maceió, lá no Trapiche.
E a dona daquela casa, a senhora, mãe daqueles meninos, a esposa daquele senhor, ela estava trancada no quarto, completamente possessa, endemoniada. Entrei naquele quarto, e sabem qual foi o pedido que o diabo, ele teve a ousadia? Ora, se ele foi ousado com Jesus, pior comigo. Se ele foi ousado com Jesus, comigo ele sentiu-se à vontade. E quando cheguei perto daquela senhora, o diabo disse assim: eu estava esperando exatamente por você, porque eu vou brincar com você, eu vou cirandar com a sua vida, eu vou brincar com você. Eu não dei trela, não dei ouvidos, me aproximei daquela senhora, encostada lá na cama dela, e eu cheguei no ouvido dela, eu disse: demônio fajuto, você vai sair daqui correndo, pela autoridade do nome de Jesus. Não é a minha autoridade, é a autoridade do nome que você conhece, e a esse nome você se submete. Sabem o que o diabo disse? Aquele demônio disse: tudo bem, já que eu vou sair, leia para mim o Salmo 23, usando a escritura. E eu disse para ele: não tem Bíblia para você, não tem o Salmo 23, você vai sair daqui agora em nome de Jesus. Ele usa a Bíblia para tentar. Se eu tivesse caído na armadilha, lido para ele o Salmo 23, ele diria para mim: você não tem autoridade nenhuma, você me obedeceu. Simplesmente você me obedeceu, você fez o que eu pedi. Portanto, meus amados, o diabo usa a Bíblia para tentar. O diabo distorce o seu significado e perverte a sua aplicação. Jesus novamente recusou, citando a Escritura que proíbe testar o Senhor, de testar o Deus Todo-Poderoso. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor cita Deuteronômio 6,16 e cita Mateus 4,7, que está registrado em Mateus 4,7. Portanto, meus amados, o diabo é um perdedor teimoso. O diabo sempre foi um perdedor teimoso. Ele teima em perder, ele teima em sair ali da presença de Jesus. Quando o nome do Senhor é invocado, o diabo é um perdedor teimoso. Mas ele ataca outra área. Ele atacou a área física de Jesus, a área emocional. Jesus estava com fome, ele ataca a área física de Jesus. Ele ataca a área emocional de Jesus, produzindo ou tentando produzir uma falsa confiança. Jesus não caiu na armadilha. Terceiro, ele tenta Jesus na área espiritual. Área física, área emocional e área espiritual. O diabo continuou lançando seus dardos inflamados e faz uma oferta ao Senhor. Os dardos inflamados do maligno, que Paulo, no capítulo 6 da carta aos Efésios, vai falar sobre esses dardos inflamados do maligno. Voltando para o texto, verso 8 e verso 9. Olha aí na sua Bíblia. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse:
tudo isto te darei. Tudo isto te darei. Meus amados, neste exato momento, o diabo tira sua camuflagem e reivindica uma impossibilidade. Ele pede ao Senhor uma impossibilidade. Ele diz: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ele agora revela qual era a sua intenção. Ele chega no âmago de sua intenção. Ele queria adoração. Meus amados, o diabo sempre quis receber adoração, pois o diabo sempre quis ser Deus. Se você se prostrar e me adorar, eu darei todos os reinos do mundo e a glória deles. Meus amados, o diabo é um trapaceiro. O diabo é um mentiroso. O diabo é um trapaceiro, oferece o que não tem e exige o que não tem nenhum direito. Ele não tem direito algum de ser adorado. O diabo é um perdedor. E aí Jesus desfere um golpe certeiro no estômago do capeta. Ele desfere um golpe certeiro. O texto vai nos dizer assim: então Jesus lhe ordenou. Quando a gente confronta um endemoniado, confronta um demônio, a gente não pede para ele sair, a gente determina que ele saia. Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Na verdade, o diabo é um cachorrinho na mão de Deus, que é conduzido segundo a vontade soberana de Deus. Portanto, após resistir a todas as tentações, o diabo recebeu a ordem do Senhor. Depois do Senhor passar por todas as tentações, o diabo deixou Jesus e os anjos apareceram para servi-lo, diz o verso de número 11. O Senhor derrota Satanás e é servido pelos anjos e agora está pronto para iniciar o seu ministério. Sai do Jordão, cheio do Espírito, 40 dias de jejum, 40 noites de oração. Vai para o deserto, um lugar inóspito. Ali enfrenta o capeta. Ali é tentado pelo capeta em 3 áreas. O diabo é derrotado, o diabo é vencido. Ele bate em retirada e os anjos agora servem ao Senhor Jesus. Evidentemente, as tentações do Senhor não pararam por aqui. Algumas pessoas imaginam que a tentação de Jesus foi somente ali no deserto. Somente quando o diabo chegou diante dele. Não, meus irmãos. Jesus foi tentado em outros momentos. Lucas nos diz assim no verso 13 do capítulo 4: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo. Aí vem uma expressão que é interessante: até o momento oportuno. Até outro momento. Até outro momento oportuno. Eu vou lembrar a vocês somente um exemplo. Satanás usou Pedro para tentar Jesus a abandonar a cruz. Se você quiser conferir, Mateus capítulo 17, 21 a 23. O diabo usa Pedro, querendo tirar Jesus do caminho da cruz, do caminho da redenção.
É claro que o Senhor repreendeu o diabo que usava a Pedro naquele momento. Mais uma vez o diabo perde, porque o diabo é perdedor. Há um momento, a Bíblia não diz quais foram essas tentações, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor foi consolado pelos discípulos, e ele diz isto, lá no capítulo 22 de Lucas, verso 28, o Senhor disse assim aos seus discípulos: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Portanto, não parou no deserto, não parou quando Pedro foi usado pelo diabo para tentar Jesus. Ele está dizendo aqui: vocês sempre estiveram comigo nas minhas tentações. Palavras do Senhor Jesus. Alguns teólogos dizem que esta frase é uma expressão de gratidão e reconhecimento de Jesus aos seus discípulos por terem permanecido ao seu lado durante suas tentações e provações. Além disso, os teólogos também destacam o fato de que, ao dizer isto, Jesus estava reafirmando seu relacionamento especial e íntimo com os seus discípulos. O Senhor tinha intimidade com os discípulos, a ponto de receber consolo da parte deles, no momento que era provado, no momento das tentações. E eu quero concluir a palavra desta noite fazendo três aplicações. Primeiro, e aí é para a sua vida, é para a minha vida, é para a vida de todo o povo de Deus, é para a vida de toda pessoa que está em Cristo, toda pessoa que está guardada em Cristo Jesus, toda pessoa que nasceu de novo, toda pessoa que caminha com Jesus, toda pessoa que proclama a mensagem do Evangelho, toda pessoa que recebeu o dom da vida eterna, toda pessoa que recebeu o Santo Espírito de Deus. Os servos e as servas do Senhor passam por muitas provações e tentações, em situações análogas ao deserto, em sua área espiritual, em sua vida emocional e na área da saúde, na área física também. Porém, em Cristo, a igreja de Jesus é mais do que vencedora. Aleluia! Amém, meu irmão? Portanto, não tema o diabo, não tema o mundo, não tema a situação, não tema as circunstâncias. Em Cristo você é mais do que vencedor. Amém, meu irmão? Segundo, Jesus desmascarou o diabo e desmascarou suas táticas, e o Senhor o venceu. O diabo é um derrotado, ele é um derrotado. Jesus o venceu por causa da vitória de Jesus. Não é da sua vitória, até porque você não tem a mínima condição. Por causa da vitória de Jesus, nós podemos vencer hoje. Amém, meu irmão? Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo ou no sistema do mundo. Maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que habita a nossa vida. Maior é aquele que guia a nossa vida.
Maior é aquele que está dominando a nossa vida. Maior é aquele que domina a nossa mente. A nossa mente foi levada cativa a Jesus, portanto, Ele a domina. Maior é aquele que está em nós. Então o Senhor nos guarda, Ele nos protege, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, e o Senhor nos proporciona a vitória sobre o diabo, sobre o pecado, sobre o mundo e sobre as tentações. Amém, meu irmão? Você não está sozinho. A sua luta não é solitária. E o diabo sabe disso. Ele sabe que você não é um solitário perdido na multidão. Já imaginou um solitário perdido na multidão? Ele sabe que Jesus habita a sua vida. Ele sabe que a sua vida tem a marca do sangue do Cordeiro, sangue derramado na cruz para resgatar a sua vida do mundo, do sistema e do diabo. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Você está livre. E você é vencedor, em nome de Jesus. Terceiro lugar. O deserto nos ensina. Preste atenção a isso. O deserto, lugar de hostilidade, lugar de agruras. O deserto pode ser qualquer coisa. Pode ser uma doença na família. Pode ser um problema profissional. Pode ser um problema de ordem econômica. Um problema financeiro. O deserto nos ensina que é para desfrutar a glória eterna. Devemos participar antes das tentações e dos sofrimentos. Pedro, quando escreveu a sua primeira carta, ele diz exatamente isto. Veja o que está escrito, preste atenção. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco. É um pouco de sofrimento. Quanto tempo dura a nossa vida? Sendo bem otimista, 95 anos. Comparando com a eternidade, tempo curto, já passou, os anos passaram, rapidamente, é como um conto ligeiro, já dizia Moisés no Salmo 90, é como um conto ligeiro, é como uma nuvem que passa rapidamente. Depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Louvado seja o Senhor para sempre. E mais, meu irmão, o sofrimento, o deserto, tonifica a nossa alma. Dá robustez à nossa alma, dá robustez à nossa interioridade. E mais ainda, o deserto proporciona a mim e a você momentos preciosos de comunhão íntima com Deus, de comunhão profunda com o Senhor. Então creia, meu irmão, e nesta noite, em nome de Jesus, saia do seu deserto, porque a vitória já foi ganha por Jesus lá na cruz do Calvário. Amém, meu irmão? Tome posse da sua vitória. O diabo já perdeu. Ele pode tentar, porém ele é um perdedor. Ele foi vencido. E quando Jesus voltar, Ele será
definitivamente posto no seu lugar, e dali nunca mais sairá. E os remidos, os eleitos, os salvos, os agraciados pela graça, estarão onde? Estarão na glória, desfrutando a eternidade, na presença de Deus. Como dizia o presbítero Ricardo, conhecendo a Deus, conhecendo a Deus. Quando você estiver na eternidade, lá na eternidade, depois de 10.000 anos, você ainda estará conhecendo a Deus. Portanto, pela graça, eu e vocês somos mais do que vencedores.